Ajeitadinha aqui. Aí. Então, vamos lá. São 8h10 já. Vamos iniciar a nossa live. Então, eu quero primeiro agradecer vocês que se dispuseram a estar aí, meus queridos e queridas pacientes, e que já estamos indo além disso, né? Já estamos formando uma egrégora de almas, de pessoas dispostas a caminhar em união, ajudando, auxiliando um ao outro e cada um colaborando com aquilo que tem, com aquilo que é, inclusive com os próprios problemas, né? A gente colabora com a vida das pessoas, mesmo com os nossos problemas, ainda que a gente não saiba. Pessoal do Instagram, a gente está numa live aqui específica para os pacientes aqui do consultório, mas eu estou abrindo esse comecinho aí para vocês, mas quando chegar a hora do conteúdo de verdade, fica só para eles, tá bom? Então, gente, eu queria primeiro deixar algumas coisas claras. Olha lá quem está aí. Deixar algumas coisas claras para vocês. Muitos de vocês estão em tratamento já há algum tempo, buscaram ajuda por algum motivo, seja por uma questão de somatização física, um sintoma físico, seja por um conflito, alguma situação que estava precisando resolver. E alguns vieram por indicação de técnica, alguns disseram, você faz tipo microfisioterapia, você faz não sei o que, você faz constelação, você faz isso, faz aquilo. Buscando um recurso externo, né, que pudesse ajudar a solucionar. Outras pessoas vieram sem nem saber o que eu fazia. Vai lá na Fabíola, que a Fabíola, eu não sei direito o que ela faz, mas ela faz umas coisas lá, eles falaram, ela vai tentar te ajudar. Certo? Foi assim que vocês vieram. Então, muitos de vocês nem sabem exatamente quais são as técnicas, o que a gente trabalha aqui no consultório. Então, aqui tem duas divisões, né? Que na verdade só existia o atendimento individual e depois começou a serem criados os grupos de suporte, né? Para quem não sabe, eu já trabalhava lá 10 anos atrás com turmas. Na verdade, lá na minha adolescência eu já dei aula, dava aula de balé para as crianças. E depois que eu me formei em alguns cursos, aí eu trabalhava com um grupo mais na parte de alongamento, stretching, easy stretching, RPG, algumas outras técnicas, em grupo também. Na época, lá na casa dos meus pais, ainda, lá no espaço da parte da frente da casa dos meus pais. Então, essa questão de trabalhar o grupo e o individual, de certa forma, já estava presente na minha vida, né? Então, hoje, como que está a configuração aqui do consultório? Você que vem para um atendimento individual, para poder participar dos grupos, suporte, tem que passar pelo atendimento individual. Então, no atendimento individual, o que eu trabalho? Às vezes, numa mesma consulta, a gente consegue trabalhar mais de uma técnica, ok? Dessas todas que eu vou explanar rapidinho para vocês entenderem o que eu faço aqui. Às vezes o paciente vai chegar aqui com uma queixa e eu preciso analisar se eu começo pelo psíquico, pelo emocional, pelo geracional, pelo corpo. Isso depende de vários fatores. Depende do andar da carruagem do problema, depende do estado da situação sistêmica desse clã, desses antecessores, antepassados desse clã, tá? Depende de vários fatores. O que eu tenho de disponível para trabalhar com vocês aqui, que são as minhas formações, tá? O que eu trabalho? Eu sou fisioterapeuta, para quem não sabe. Não parece, mas eu sou.
Trabalhei muito tempo com reabilitação convencional, muito tempo. Reabilitação mesmo, né? Fraturas, tendinites, bursites, dor lombar, aquela coisa arada toda de sintoma físico aí da fisioterapia convencional. Trabalhei com isso. Mas sempre, desde a época da faculdade, eu gostava de tocar no paciente. Quando eu tinha as matérias lá de cinesiologia, de exercício, eu era bailarina, né? Então, que tinha exercício, que tinha que fazer massagem, que tinha que liberar alguma coisa, eu sempre estava, eu percebia que aquilo ali era muito fácil para mim. Então, depois que eu me formei, eu fiz uma pós-graduação que se chama Terapias Manuais. Eu fiz essa pós lá no Sesumar, lá em Maringá. Foram 2 anos viajando todo mês para fazer essa pós com a turma do Afonso Salgado, pessoal lá do Afonso. E a terapia manual é uma junção de técnicas que eu pego no paciente. Então, tem várias técnicas, foram 2 anos estudando várias técnicas. Dentro dessa pós, tem técnica de osteopatia, tem técnica de terapia crânio-sacral, tem técnica de mobilização neural, tem tudo que vocês possam imaginar. Sei lá, até RPG a gente teve. Todas as técnicas que você manipula, que você estica, que você alonga, que você aperta, que você libera, estavam inclusas nessa pós que eu fiz. Então, era uma pós bem ampla, eu podia trabalhar com todos os tipos de sintomas físicos ali que aparecessem, eu tinha técnicas manuais para poder trabalhar. Hoje, o que eu utilizo mais da terapia manual é a terapia crânio-sacral, o equilíbrio crânio-sacro, que envolve todo o líquido céfalo-raquidiano, que envolve teu cérebro e a tua medula, e que se espalha para os seus nervos, tá? E isso tem uma importância enorme na nutrição do teu cérebro, na toda a velocidade de cicatrização, de cura do teu corpo. É uma técnica fantástica, uma técnica que ele já trabalha com liberação emocional, assim, por consequência, porque quando eu estou trabalhando no teu crânio, eu estou trabalhando em todas as esferas ali, né, das estruturas cranianas, então, consequentemente, a gente vai mexer com crença, vai mexer com emoção, mas tudo isso vai aflorar no pós-sessão. Então, o que eu mais uso hoje é o equilíbrio crânio-sacral e as manobras viscerais, então, às vezes, um problema de estômago, um problema de fígado, um problema de intestino, né? A gente, às vezes, utiliza alguma manobra que possa ajudar nesse equilíbrio do corpo. Uma vez ou outra, se for algo assim mais rápido de ser trabalhado, eu ainda consigo atuar a nível de articulação, a nível de tendão, no sentido pôr a mão, no sentido manobrar, no sentido mexer, esticar, no sentido reabilitar mesmo na parte macro, na estrutura grande, tá? Quando é algo assim mais profundo, tá uma estrutura muito comprometida, vamos supor, sei lá, tem uma hérnia de disco. Hoje eu não faço mais as manobras de trust, por exemplo, que são manobras que a gente tem na quiropraxia, tem na osteopatia. Na verdade, eu não tenho muito tempo hábil dentro da consulta, porque como eu trabalho lá na causa, então eu vou lá na causa, eu libero a causa, e aí se esse macro estiver comprometido, eu encaminho. Eu tenho o meu suporte, que é o meu professor, o Paulo Dubruschi, ele é professor da Escola de Madrid, aqui em Curitiba, é diretor da escola aqui em Curitiba, e eu encaminho para ele, tá? Eu libero toda a causa, né? Toda a raiz, todas as memórias, e se for algo muito, muito comprometido, muito crônico, eu mando para lá. Mas o que eu posso dentro da parte física eu ainda faço, ok? Depois eu trabalho com o TISNA, que foi o próprio Paulo que me ensinou, eu fiz o curso com ele, que é Tratamento Integrado do Sistema Nervoso Autônomo. O sistema nervoso autônomo já diz sozinho, trabalho sozinho. O que trabalha sozinho em você? Coração, pulmão, sistema circulatório. Não tem um monte de coisa aí que trabalha quando você vai dormir e continua funcionando?
Sistema nervoso simpático e parasimpático são os sistemas que te fazem agir e te fazem parar. Aumentar o metabolismo, diminuir o metabolismo. Deixar você mais acelerado, deixar você mais calmo. Processo de imunidade. Todo o sistema nervoso autônomo, ele trabalha de uma forma automática. Ele foi criado para trabalhar daquela determinada forma. Como uma máquina que fica ligada 24 horas por dia. Porém, eu posso ter intervenções nessa máquina. Eu não posso ter intervenções se eu começar a me forçar a ficar nervosa. O meu sistema nervoso, simpático e parasimpático, vão acelerar esse processo, porque eu estou dando um empurrão nisso. Então, ele é autônomo, mas a gente pode fazer alguma coisa por ele. E esse TISNA, o tratamento do sistema nervoso integrado, faz isso. Ele regula nervo vago, nervo oculomotor, toda a parte parasimpática posterior, os gânglios do sistema nervoso. Então, ele traz o teu corpo para o que a gente chama de homeostasia. Ele tenta dar uma equilibrada nisso, é como se a gente regulasse as engrenagens, desse uma ajeitada na máquina. E aí a gente deixa você um pouco mais estável para o teu corpo começar a encontrar um recurso melhor para sair daquela situação. Então é isso que a gente faz mais ou menos aí com o TISNA. Depois do TISNA, eu fiz a microfisioterapia, que aí sim eu tô lá na memória celular. Então aconteceu algum problema, modificou a química da célula do teu corpo, de algum tecido, e isso ficou gravado, deixou uma cicatriz, uma marca química mesmo. E teu corpo gravou aquela alteração química daquela memória daquele trauma. Essa alteração deixou um rastro e a tua célula não consegue se recuperar, aquele tecido não se recupera, seja o seu cérebro, seja uma víscera, seja o psíquico, porque a gente fala em psíquico e acha que está voando, gente. O psíquico, a nossa mente, está dentro do nosso cérebro. É o nosso cérebro que pensa, é um tecido, tem neurônio, tem memória, ok? Então, quando a gente está trabalhando com a micro, a gente está indo nesses registros que ficam nesses tecidos, nessas células, achando ali o que é que foi, o que desencadeou aquela alteração química, qual foi o fato, o que trouxe o teu corpo a desregular e você não conseguir voltar no estado anterior. Então, com a micro, a gente vai na memória da célula. A gente estimula essa célula a tentar recuperar o melhor estado anterior possível antes desse trauma acontecer. Quando você está no computador, às vezes acontece. Agora não acontece mais com o nosso computador hoje tão bom, né? Mas quem pegou lá no começo, às vezes você estava trabalhando e o computador desligava. E daí, quando ele ligava de novo, ele pedia para restaurar na versão anterior, para ver se conseguia salvar os dados que você tinha colocado. O Word às vezes faz isso, né? A gente fecha sem querer, não salva, às vezes ele abre no cantinho ali a versão anterior para ver a quantidade de informação que você consegue salvar. Leigamente falando, é como se a gente fizesse isso com a micro. Vamos tentar salvar a informação anterior para ver se a gente consegue, entre aspas, pular esse suposto registro que ficou desse erro, não é erro, né? Dessa alteração química que foi gerada por conta daquele trauma. Então, na micro, a gente vai fazer isso, tá? A gente vai lá na célula. Depois da micro, eu fui para a hipnose clínica. E a hipnose, ela é fantástica. Vocês não sabem, mas o que eu mais uso com vocês é a hipnose. Quando vocês sentam aqui na minha cadeira, que a gente começa a conversar, a maioria que está aberta a se tratar, entra em hipnose rapidinho, porque se chama hipnose conversacional. E aí, quando eu tiro um pouquinho o raciocínio lógico, entre aspas, de você, a gente acessa camadas que esse teu inconsciente protegeu por causa desses traumas aí, conflitos, choques, medos e tudo que está lá atrás, criou uma barreira
Alguns métodos chamam, o Reich chama de couraça, criou uma couraça, e a gente vai desmanchando essa couraça e tentando acessar aquela informação pura. Então, com a hipnose, ela é fantástica porque ela é uma técnica extremamente flexível. A gente pode auxiliar na cura de qualquer nível. A gente consegue auxiliar na cura física, mental, emocional, espiritual. Ela não tem limite, ela não tem presente, passado e futuro, porque eu estou trabalhando com um setor que se chama inconsciente, né? Que é uma estrutura que está lá dentro do nosso cérebro, uma camadinha lá que está fechadinha lá, que guarda as informações na caixinha, né? E essas informações, aí daqui a pouco vocês já vão entender pelo Hammer, que elas não estão só lá nessa caixinha. Ela está no corpo também, no corpo físico, ela está na mente racional também, ela está em um monte de setores. Então, a hipnose ajuda a gente a acessar isso de uma forma fantástica. Não tem limite, não tem limite, gente, nem de presente, nem de passado, nem de futuro. E se bem aplicada com pessoas responsáveis que saibam o que estão fazendo, é uma das técnicas que vocês não sabem, mas hoje em dia tudo isso que tem aí, os coaches estão trabalhando com PNL, tem, por exemplo, o Theta Healing, que está lá trabalhando na linha do tempo, que você sobe e fica olhando lá a tua linha do tempo, a regressão, seja ela para o vento da tua mãe ou para quem acredita em vidas passadas, tudo isso vem desse conceito desse inconsciente, que na verdade os orientais sempre trabalhavam muito e sempre foi visto como algo muito místico, e depois Freud conseguiu colocar de uma forma um pouco mais técnica, né? Depois o Freud brigou um pouquinho com a hipnose, mas o Jung deu uma pegadinha e aprofundou um pouquinho no estudo desse inconsciente coletivo, até que a gente chega no Erickson, né? Se eu for fazer uma hipnose com vocês, eu vou utilizar a clássica ericksoniana, junto com alguns conceitos hoje da constelação, tá? Então, daí eu fui para a hipnose. Depois da hipnose, eu fiz a Leis de Hammer, que é um médico alemão. Eu fiz um curso que hoje está se chamando Sintoma Sistêmico, da doutora Cláudia Pellens. Mas na época, até está ali ó, o certificado, se chamava Hemoneurobiologia. Mas a base desse curso é a medicina germânica, as leis biológicas de Hammer. E esse médico alemão, o Hammer, ele conseguiu, de uma forma bem didática, mapear, decodificar os choques, os traumas. E ele conseguiu deixar claro, através das pesquisas, exames e tudo que ele utilizou, que o nosso corpo grava mesmo essas memórias, inclusive no exame que ele fazia, era um exame que vinha de cima, a gente nem tem no Brasil esse exame, aparecia os discos, imagina uma pedra caindo num lago, que faz aquela, sabe aquela bolinha de ondinha? Sabem aquela ondinha que a pedrinha faz quando cai? Ele verificou que a marca do choque fica como se fosse esses discos na célula, no tecido, que guardou o trauma. E esse registro fica na psique, que é a parte do psíquico, cerebral, fica na parte emocional, que é no límbico, por exemplo, e fica também nos órgãos, em algum órgão. Em algum tecido também, dessa parte mais supostamente externa do corpo, também vai ficar. Ou no tecido musculoesquelético, ou numa víscera. Então, são três, nós temos uma tríade que leva a choque, que fica o registro. Se eu consigo achar essa tríade, se eu consigo detectar o choque e o tecido que ele ataca, a gente consegue dar uma informação para esse corpo e liberar essa memória. Cada tipo de trauma, cada tipo de choque envolve um tecido específico. Por exemplo, ele descobriu que conflitos, problemas de, por exemplo,
aproximação e distanciamento, teve que separar, morreu, perdeu, brigou e sentiu que nunca mais ia ver, nunca mais ia poder pegar, nunca mais ia poder abraçar, tocar. Tudo isso é ectoderma. O ectoderma é o primeiro tecido que se forma quando a gente está na barriga da mamãe. Ele forma a pele, ele forma o teu cérebro, ele forma partes do seu pulmão, ele forma partes de um monte de tecido do teu corpo, partes do tecido dos órgãos reprodutores. Então, se eu tenho algum choque que eu interpreto como aproximação ou distanciamento, que eu tenho dificuldade de lidar, por exemplo, com a vida e com a morte, cheguei e saí, entrei e saí, aproximei e distanciei, né? Você pode ter um registro no ectoderma e você pode manifestar isso de várias formas. Problema de pele, alterações pulmonares, não sei, alterações psíquicas, pânico, entende? Então, quando a gente tem esse registro, aquele tecido ele vai tentar, isso é da natureza, é da biologia, ele vai tentar sarar disso. Nós não fomos feitos para adoecer a vida inteira. Nós temos mecanismos de tentativa de cura. E o ectoderma, por exemplo, quando ele começa com um sintoma, é porque ele está tentando sarar. Vamos pegar um exemplo: adolescente que começa com espinha. Ectoderma. Espinha nas costas, espinha no rosto, espinha, não sei, depende da região. E isso é um conflito de tentar se aproximar ou distanciar de algo, de algum contato que está supostamente parecendo ruim para ele. Quando o sintoma começa a aparecer em um ectoderma, é porque o corpo já está tentando sarar. E o corpo está tentando sarar e a gente vai lá e poda. Entenderam? A gente deve tomar remédio, claro, na hora certa, produto certo, receptor liberado. Trauma entendido e dito, é disso que eu estou tentando sarar, então eu vou ajudar meu corpo. Aí vai, aí cura, aí melhora. Do contrário, se eu podo, meu corpo volta lá no começo do choque e faz tudo de novo. E eu fico num ciclo vicioso e não saro disso nunca. Ok? Então, a medicina germânica, as leis de Hammer, tem as leis específicas que mostram que o teu corpo está sempre tentando sarar. Teu corpo só vai entrar em autodestruição se ele tentou por muito tempo e não encontrou recurso. Aí eu posso entrar com uma doença autoimune, aí eu posso tentar entrar com uma autoagressão, eu posso tentar tirar minha vida, suicidar. Do contrário, sempre seu corpo está tentando sarar. Então, todos os sintomas que você apresentar, é necessário olhar com mais amor para isso. Nós temos um desespero na nossa geração com sintoma. Espirrei! Ai, tô com coronavírus, vou morrer! Será? Será que teu corpo não está tentando pôr para fora alguma coisa que ele percebeu como um ataque? Nós nos perdemos do instinto de bicho, né? Falar que o ser humano ainda é meio bicho, a gente acha que o ser humano é meio burro. Então a natureza é burra? Então os animais não sabem se defender? Eles não se viram bem lá na selva? Ah, mas eles se matam. Tá, mas e a gente não continua se matando? O ser humano não continua se matando, mesmo pensando. A ciência ela é maravilhosa. Dr. Hammer era médico. Mas quando ela é feita com a cabeça e com o coração, com a aceitação de que estamos e somos parte dessa natureza. Nós estamos e somos parte disso aqui. Quando a gente se acha distanciado, separado, não pertencido,
o negócio degringola. Depois das leis de Hammer, fiz constelação familiar, sistêmica. A constelação, o curso que eu fiz, abrange a questão sistêmica, familiar e se estende para relacionamentos, problemas de trabalho, problemas empresariais, porque no fundo, a causa vem de algum lugar. Então, nas constelações existem leis básicas, que são leis de organização de clã. Isso existe na natureza biológica dos bichos também. Então, quando a gente entende essas leis, quando a gente respeita elas, a gente consegue colaborar no nosso caminho de cura. Por isso eu fiz aquele workshop Despertar Geracional, que muitos de vocês aí participaram, né? Muitos de vocês participaram. E logo ele vai estar à venda de volta. Vou estar ofertando aí para quem não conseguiu participar, vai poder acessar o workshop, só fazer a compra lá no Hotmart. São 5 aulas e mais um bonuzinho de final de ano que a gente fez a técnica do Aura Master. Logo vai ficar disponível para vocês conhecerem essas leis e entenderem como funciona o processo. Muitos de vocês já estão vindo para a constelação, muitos de vocês constelam aqui com bonecos ou com cartas que eu faço, ou na própria hipnose a gente constela. Alguns de vocês já estão vindo para os grupos, mas ter a real consciência dessas leis, saber como elas funcionam e praticar elas logo em seguida é bem legal. Mas e por que você fez um workshop que, tipo, vai cobrar, se isso daí tem já um pouco aí na internet, de graça? Porque eu fiz específico para aquilo que eu quero que vocês entendam. E logo no final eu fiz uma técnica que eu considerei que é bem interessante para vocês sentirem essa prática. Depois da teoria, vocês terem a prática. E também vocês vão ter isso daí, vitalício, lá para vocês assistirem quando quiser e praticar a hipnose que tem no final lá, a meditação, quando vocês quiserem. Então, depois que eu fiz o Hammer, eu fiz a constelação, que trabalha essa hierarquia familiar, o pertencimento, a ordem do sistema, equilíbrio da balança, e é essencial para a gente poder continuar a caminhada não só do nosso corpo, mas da nossa alma. A constelação, você querendo ou não, ela vai trabalhar na missão e no destino da sua alma. Isso é fato, tá? Depois eu fiz a Aura Master. Vocês estão aí? Alguém me dá um oi? Diga oi, tô aqui. Depois eu fiz a Aura Master. Muitos de vocês já fizeram o Aura. Fantástico, uma técnica de liberação de fluxo de crença, de reorganização de crença, reorganização de emoção. Quem já fez o Aura, ergue a mão aí. Gente, a Aura, não adianta, é o nosso queridinho, né? Ela é o Luz da Serra, o Bruno Gimenez e a Paty Cândido foram fantásticos no desenvolvimento dessa técnica, que também equilibra o sistema nervoso. É uma técnica completa, tá? Trabalha com o corpo, trabalha com a mente, trabalha com o fluxo da alma, trabalha com a emoção, tudo junto, no mesmo tempo. Esqueci que antes disso eu fiz o TOC, que é o mapeamento geracional, que você pode também mapear os traumas geracionais via corpo, achar quantas gerações, que tipo de trauma que foi, e trazer isso para o teu presente ressignificado. Você tendo a possibilidade de dizer assim, isso que eu estava sentindo então não é meu. Aconteceu alguma coisa nessa esfera lá que eu não preciso nem saber o que é, mas eu posso liberar isso agora. O toque trabalha isso muito fácil, muito simples. Terminei agora a formação em EFT. Quem já fez EFT com alguém aí? Nós vamos utilizar o Aura Master como EFT agora. Isso é só no grupo suporte, isso é só para quem já passou pela consulta individual. E daí vem para os grupos presenciais, né? O dia que a gente for fazer a Aura Master, a gente vai fazer o EFT junto, tá?
Fora todos os outros treinamentos que eu tenho, aconselhamento integral, holococriador, co-criador milionário, estou fazendo iniciados do Luz da Serra, já fiz Pilates Solo, Easy Stretching, Zen Shiatsu, massoterapia, cura e libertação espiritual, teologia básica e fora o resto que eu esqueci de colocar aqui, que compõe o quadro dos atendimentos, ok? Então, quando vocês vêm para cá, todas essas técnicas estão sendo utilizadas com vocês. E como eu já trabalho com elas há algum tempo, às vezes elas vão se intercalando, elas vão se encontrando, e quando você está na maca, por exemplo, eu estou trabalhando uma craniana e já estou acessando alguma memória geracional e já estou colocando algum conceito da constelação, ou então já estou colocando você num estado de hipnose e você nem sabe. Quantos deitam e não quando eu peço para levantar, não consegue, daí eu tenho que trazer de volta, porque foram para o estado de hipnose, às vezes até que automaticamente. Isso envolve confiança no terapeuta. Se você confia que o terapeuta vai te levar para um lugar de resolução, isso é muito importante. Você sabe que para algum lugar de resolução você vai. E você abre mão de ir para o lugar que você quer, mas para o lugar que dá, da forma que dá para resolver, o negócio começa a andar. Mesmo que entre altos e baixos, o negócio começa a andar. Então, eu queria que vocês soubessem que essas são as técnicas que eu trabalho até aqui, tá? É com isso que eu estou lidando, é com isso que eu estou trabalhando com vocês. Nem sempre eu vou ficar falando na sessão individual, agora eu vou usar isso, agora eu vou usar aquilo, agora eu vou usando o que precisa no momento. Os grupos suportes, a gente está ainda trabalhando quinzenal, as técnicas separadas. Ah, tem o DNA espiritual, né? Que a gente não falou aqui. O DNA espiritual é uma conexão que a gente faz, né, com o Criador. A gente utiliza também a técnica de hipnose, utiliza algumas coisas aí para fazer essa conexão. A gente utiliza a oração de 4 etapas, a gente vai utilizar agora, que eu estou aprendendo lá no Iniciados, que é uma conexão muito intensa, muito profunda. E também isso é do grupo suporte paralelo, né? Não é aqui no atendimento individual. Por enquanto, as técnicas são quinzenais, mas nós já temos também os eventos anuais aqui, né? Quem já participou aí do Reconciliados? Reconciliados é o nosso encontro de final de ano, onde a gente trabalha todas as técnicas no mesmo dia, desde manhã até de noite, né? As técnicas dos grupos, né? Que é a constelação, DNA espiritual, agora a Aura Master e EFT vai ter esse ano. O stretching, né? Alongamento, meditação, Aura Master. E tem o DNA Casa de Oração, que é aquele projeto de 2 meses, onde você aprende quais são os pilares do ser humano e as necessidades básicas de sobrevivência de cada pilar, que são as necessidades que envolvem todos os traumas. Por que a gente tem algumas dificuldades? Maravilhosa casa de oração, né, Thelma? A Thelma já é carteirinha. Casa de oração é fantástico. São 2 meses que você passa numa peneira. Primeira vez que a gente fez, o nome era Pente Fino. Você passa uma peneira nas suas necessidades básicas para sobreviver. O que é sobreviver? É ter aquela necessidade sanada. Por exemplo, já vou dar uma deixa aqui. Sede, fome, sono. Sede, fome, sono é uma necessidade básica. Você consegue ficar sem comer, sem dormir? Não dá, você fica um tempo. Depois de um tempo, se você não retornar para um estado natural, o teu corpo degringola. Então, no DNA Casa de Oração, são 2 meses que a gente passa, são 4 pilares, é corpo, mente, emoção e alma. E nós vamos incluir esse ano espírito e matéria. Tá piorando, Thelma? Não sei se vai caber em 2 meses tudo isso, mas nós vamos dar um jeito.
E o DNA Casa de Oração também é só para quem é paciente aqui do consultório. Por quê? Porque já está andando, já está tratando, já pode aprofundar, certo? Então, essas são as técnicas, as terapias que a gente tem disponível aqui. Cada hora chega um movimento novo, e quem é meu paciente, e quem é meu paciente sabe que às vezes dá uma louca, e ela diz assim: Nossa, vamos fazer uma live domingo, 8 horas da manhã? Essa doida. Uma hora o grupo tá aberto para falar, outra hora o grupo tá fechado. Os meus pacientes já estão acostumados comigo, certo? É assim que funciona por aqui. Então eu quero agradecer a vocês pela confiança, por muitos de vocês que chegaram ainda sem nem saber o que eu fazia, né? Espero que fique explicado agora para vocês, mais ou menos, né? O que eu estou trabalhando, e não vai parar por aí, porque quando a gente está aberto, a gente sabe que não é a técnica, o recurso que cura. O recurso, a técnica, bem utilizado na hora correta, é o auxílio, é a bengalinha que me ajuda a subir. Depois eu preciso aprender a andar com os recursos naturais que tenho dentro de mim. E quem vem para o DNA espiritual sabe que esse recurso a gente precisa buscar na fonte. Na fonte. No maior de todos, pai e mãe de tudo que há. Então, tudo isso que a gente faz, tudo isso que existe no mundo, todos os recursos da natureza, os recursos da medicina, os recursos das técnicas que a gente aprende, eles são janelas que a gente olha, especifica para um determinado ponto que estamos precisando resolver. Mas isso não é o todo. Então eu tenho que olhar o todo e o específico. E quando eu consigo fazer isso, olhar o todo e o específico, eu consigo ir à frente. Tá bem? Então, essas são as técnicas. Agora, eu vou sair aqui do Instagram e vou ficar só com vocês, meus pacientes aqui. Nós estamos aqui no YouTube, na nossa live privada, porque agora eu tenho mais conteúdo para vocês. Vocês sabem que eu dou um pouco, depois eu dou um pouquinho mais, né? Então, agora eu vou ficar só com vocês aqui. Pessoal que assistiu aí pelo Instagram, obrigada. Beijo para vocês, tá bom? Vamos sair aqui. Deixa eu só